Pode se assentar, por favor. Feliz. Eu nem sei se você lembra onde nós paramos. Eu acho que não. É só para alinharmos o entendimento novamente. Abra sua Bíblia em 1 Pedro. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 5, verso número 2 ao 4. Primeira Epístola de Pedro, 5, verso 2, 3 e verso número 4. Eu vou ler na segunda, por gentileza. Pastoreie um rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas livre vontade, como Deus quer. Não faça isso por ganância, mas com o desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que lhe foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Quando se manifestar o sumo pastor, vocês receberão a imperecível coroa de glória. Não sei se alguns de vocês lembram, mas nós tratamos sobre e trouxemos o entendimento de que a ideia de Deus para nós é de pastorearmos a igreja. E aí nós falamos algumas coisas sobre alguns deveres, coisas, como ele se comporta, como ele deveria se comportar, e nós praticamente finalizamos dizendo de que o nosso papel é pastorear e não mimar. Não sei se vocês lembram disso ou não. Nosso papel é pastorear e não mimar. Isso é para todos, esse obreiro, gato, operador, para todos nós. Então hoje, e no final, eu comentei, falei de que também havia uma outra questão, de que o pastor não é para dar a vida pela ovelha. Eu acho que isso causa um escândalo, Mas hoje nós vamos falar um pouco sobre isso. Porque na verdade, o texto vai dizer de que Jesus é o bom pastor. E ele deu a vida pelas ovelhas. E às vezes nós queremos fazer o papel de Cristo. E eu não quero desconstruir nada, pelo amor de Deus, os pastorados ele vai assumir. Se tiver alguns borrões no meu estudo ou na minha mensagem, ele vai consertar. Então vamos lá. Acho que deu para fazer todos os nossos quartos. A palavra de Deus ela é suficiente para delinear o chamado divino de um pastor e instruir a respeito de como ele deve estabelecer prioridades na sua agenda diária. A palavra de Deus ela ressalta consistentemente, com propriedade, sobre prioridades de pastores fiéis. E exatamente, nós não queremos e não podemos quebrar nenhum desses requisitos de que a Bíblia ensina para todos nós dentro de uma condução de uma igreja e dentro da condução de um cuidado de ovelha. Então a Bíblia nos ensina sobre tudo isso. Só que às vezes eu acho ou penso que há um entendimento às vezes errôneo nosso, ou nós somos levados pelas enxurradas de necessidades e de problemas, e aí a gente se envolve, se mistura, e quando vamos ver, nós estamos morrendo. Então é sobre isso que talvez nós vamos tratar um pouquinho. Então afirmo, qual é o chamado principal nosso? É pastorear o rebanho. Esse é o nosso papel. Pastorear o rebanho. A palavra de Deus ela tem o poder
de lidar facilmente com essas demandas. O que eu quero dizer? A palavra de Deus, ela nos ensina claramente como lidar com todas essas demandas. A palavra de Deus, ela nos ensina a lidar com uma pessoa rebelde, nos ensina. Só que a gente não quer aplicar o que a Bíblia diz. E a gente fica analisando e cuidando de rebelde. Esse é o problema. Começa por aí. A Bíblia nos ensina sobre isso. A Bíblia nos ensina como fazer com uma pessoa que não quer aceitar uma disciplina. Falamos com ela, não aceitou. Falamos novamente, então chamamos umas duas pessoas, se ela não aceitou, entrega ela. Só que a gente não quer. Por quê? Porque nós queremos ser um pouquinho melhor do que Cristo. Nós queremos cuidar demais, nós queremos ser zeloso ao extremo, como diz o meu zelo, tem corrompido o bom prometido da minha casa. Então, é meio chocante o que talvez nós vamos falar nessa noite, mas é importante para nós, por quê? Porque Cristo, Ele precisa de nós para a igreja dos últimos dias. Que a gente não se aparte do principal, que é a verdade. Que a gente não se aparte do principal, que é o zelo pela casa dele, sim. Só que se a gente, ou se nós não tomarmos cuidado, nós vamos entrar como Paulo, nós vamos nos embaraçar com algumas coisas, e aquilo que é para ser cuidado, tratado, nós não vamos conseguir. Por quê? Porque nós vamos estar envolvidos com coisas que, desculpe, talvez não éramos para nós estarmos envolvidos. Quanto me atende nesta noite? Aperte sim. Se tiver alguma coisa errada, você anota aí no final, você me procura e diz, pastor, eu não concordei com isso, sem problema nenhum. Então, a palavra de Deus, ela nos ensina a lidar com isso. Nos ensina a lidar com as demandas, nos ensina a lidar com as pressões, ela nos ensina a lidar com as expectativas que muitas das vezes oprimem o espírito, oprime o coração de um pastor, porque a ideia de um pastor, ou a ideia de um líder, ou a ideia de um obreiro, ou a nossa concepção da verdade, exatamente é sempre essa, de ver ou de gerar o crescimento. E tudo isso é visto, como nós falamos lá, a ideia, logicamente, termos de uma boa igreja, uma igreja grande, uma igreja que é sempre grande, mas muitas das vezes não é a essência do nosso chamado, muitas das vezes. Talvez a nossa essência é fazer aquilo que Deus nos quer que nós façamos. Nós temos uma igreja e a igreja que nos deu, nós vamos cuidar dela. E entender de que Deus, ou que Cristo, é o sumo pastor dela. Nós vamos fazer aquilo com maior zelo, com maior dedicação, com maior empenho. Só que muitas das vezes a gente quer gerar uma expectativa, ou nós queremos gerar algo onde na verdade talvez não tenha. E aí é complicado. É mais ou menos se eu colocar na igreja que eu pastoreio, como eu já disse São Paulo, ela tem a sua demanda lá, Marcos, e a demanda dela. Não adianta eu fazer piruleta, acrobacia, ela tem a sua demanda lá. E acabou o assunto. Isso não me diminui em nada, não me aumenta em nada, porque é a demanda. E às vezes nós temos, na nossa ânsia, a gente se perde nesse caminho. Mas Deus vai nos trazer luz, e vai nos trazer luz abençoada, né? Você não vai sair daqui desviado, não. Pode ter certeza, não vai sair, tá? Não vai sair desviado. Eu te garanto, no nome de Jesus. Então, rapidamente, só para a gente nós recapitularmos, algumas demandas que nós entendemos que cabe ao pastor, só para a gente se situar, é guardar a verdade. Essa é uma das primeiras premissas de que um obreiro, de que um pastor, ele precisa. Um pastor ele tem que ter o seu comprometimento com a palavra de Deus, com os ensinos, vamos dizer até mesmo apostólicos, de estar disposto a pregá-los e ensiná-los, e indiferentemente de qual seja o tempo, de qual seja até mesmo o momento. Nós hoje, pregar Brasil, nós estamos vivendo momentos delicados. Não sei se você acompanhou, mas vejo o nome dele agora, eu vim até mais saber esse exemplo. Tem mais um pastor que foi chamado para responder, porque ele fez uma defesa alegando que Deus fez macho e fêmea, e o casamento é constituído de um homem e de uma mulher, e fora disso é do diabo. Ele colocou esse termo. Então, porque ele colocou do diabo, ele vai ter que ir lá responder, se não me engano, para o Ministério Público com relação a isso. Mas
entre nós é uma verdade ou uma mentira isso? Se a partir de hoje não puder nem falar o nome do diabo, vai dar muito. Então, entenda bem, qual tem que ser Deus está precisando de nós para a igreja desses últimos dias. Uma igreja que, na verdade, indiferentemente, ela vai zelar e vai guardar a verdade. É isso que Deus está precisando. E é esses obreiros, esses pastores, são esses ministros de que Deus está querendo nos últimos dias. E é nisso que nós temos que nos preocupar e nos ater a cada momento. Qual uma outra finalidade maior do pastor? Ele pregar a palavra. Um pastor tem que pregar fielmente todo o conselho da palavra de Deus. Se possível, explicar cuidadosamente, testar os significados dos textos, aplicá-los de uma forma adequada, sob o seu cuidado. Ele tem que fazer o quê? Orar pelo seu rebanho. Um pastor deve ser um intercessor, colocando as necessidades da sua igreja, da igreja diante de Deus, e sendo um modelo de oração, tanto em público como em privado. E nós vamos ver lá na frente, mas se não cuidar, tem pastor que nem orar, mas consegue. Por quê? Porque a vida dele está assim, ele está batendo na casa de um irmão, está batendo na casa do outro. Por quê? Porque é todo mundo ligando, pastor, vem aqui, meu cachorro morreu, você precisa fazer o trabalho dele. Pastor, a minha gata pulou na casa do vizinho, você precisa me ajudar, porque a vizinha não quer me entregar o gado. Pastor está fazendo todas essas coisas. E aí, aquilo que é para ele fazer, ele não consegue ter um gabinete, ele não consegue ter momento de oração, por quê? Porque ele só fica, e aí alguém vai dizer, não, pastor, mas eu pastoreio. Eu tenho um momento de oração, não, você entenda bem. Eu nem sei se eu tenho que tomar cuidado com algumas coisas. A vida de oração, de obreiro, de pastor, ela não se resume em cultos nossos, às vezes de terças-feiras, de domingo, ou de uma abertura de um culto de quinta-feira em nossas orações. Ou talvez 1 hora, ou 1h30 que seja, ou se der isso, em nossa residência. A vida de oração, ela exige muito mais de nós somos dele, exige muito mais de nós, para aquilo para qual nós temos que exercer e entregar. Por quê? Porque nós temos o papel e a responsabilidade, é o que eu fiz uma reunião com algumas pessoas e disse, que ela, querendo ou não querendo, gostando ou não gostando, eu falei para ela, você tem que ter para dar. Goste você não goste, aceite você não aceite. Agora parece que é o contrário, você vem e quer receber. E aí, irmão, você não vai dar glória a Deus? Não, você não vai. Não, quem tem que dar é você. E parece que você vai no mundo para receber. Glória a Deus, então, é necessário ser exemplo. E o que nós temos mais visto nos últimos dias é que essa característica do pastor ou de um obreiro está se perdendo com relação a ser exemplo. O pastor, ele é um exemplo para o seu rebanho, deve ser um exemplo para toda a sociedade e para todas as pessoas, mas pelo contrário, o que nós temos mais visto é se envolvendo em coisas ou em ideias que nem se referem à igreja, ao mundo espiritual. E aí, Deus está necessitando, para os últimos dias, de que nós nos atemos e cuidemos daquilo que é para nós cuidarmos da verdade. Deus, ele vai precisar de nós. Então, quando eu digo que parece meio forçada essa ideia de Deus precisar, mas é uma realidade. Como os discípulos, apóstolos, precisaram permanecerem fiéis na fé, mediante a tantas coisas que aconteceram em tempos atrás, que nós conhecemos muito bem. Roma, nós conhecemos muito bem, Inquisição e assim por diante. E a pergunta é, se nós nos ocuparmos, que geração ou que igreja nós estamos gerando na verdade? Uma igreja que, se for colocada à prova, ela não vai resistir, ela vai negar. Uma igreja que de repente ela for exposta a alguma coisa, ela não vai ter a condição de se posicionar. Que igreja é essa? Então, o papel, ou o que Deus ele espera de nós, ou ele deseja de nós nos últimos dias, porque eu não sei se você acredita, mas eu creio, Cristo está à porta. Nós temos visto sinais aí, nós temos visto tantas coisas acontecendo, e algo sobrenatural, algo extraordinário ainda irá acontecer. E a pergunta é, se nós não estivermos preocupados e preparados para aquilo que devemos estar, nós poderemos ser surpreendidos e infelizmente não suportarmos.
E isso vai ser uma tristeza para nós, para a igreja e para aquele que nos confiou uma responsabilidade, né? De ter uma igreja firme, consolidada e assim por diante. Visitar os enfermos, consolar os entristecidos, que talvez perderam seus entes queridos, cuidar das viúvas, confrontar o pecado, encorajar as ovelhas mais fracas, identificar novos líderes, treinar e assim por diante. Então esses são alguns papéis, ou os principais que nós podemos listar, de um pastor, de um obreiro, uma responsabilidade de conduzir o rebanho. É essa que tem que ser a nossa maior preocupação. Só que o pastor, muitas das vezes, ele é tomado por demandas, e por inúmeras demandas. Então, se duvidar, o pastor ele tem que coordenar o som, ele tem que coordenar a ordem dos bancos, né? Se vai colocar em ordem ou não, né? Se limpar a igreja, se não limpar a igreja, se cuidar dos banheiros. O pastor ele começa a ficar envolvido com tanta coisa, e com aquilo que é para ele estar, ele não está. Por quê? Porque, infelizmente, nós precisamos, infelizmente, não é normal, nós precisamos deixar algumas coisas. Passou de 5 graus o caos, vai ser consertado. Porque, entenda bem, nós aprendemos algo que é a nossa dor, é o nosso ministério. Então vai ter uma irmã que vai ter a dor de ver o banheiro sujo. A partir de hoje o banheiro é seu. Você cuida, irmã. Aí a outra que diz, pastor, os bancos não estão alinhados. Irmã, a partir de hoje você que é responsável de alinhar os bancos da igreja. Por quê? Porque a sua dor é o seu ministério. E a gente vai, não é delargando, a gente vai delegando e assim por diante, para que o pastor, para que o obreiro, ele possa cuidar daquilo que ele necessita e daquilo que ele precisa cuidar. Entenda bem, cada uma dessas prioridades será necessária numa exposição da palavra de Deus e ampliada de maneira prática no contexto da vida, na vida do ministério. E aí nós precisamos entender, precisamos ser biblicamente alicerçados nesses imperativos pastorais. Então é o que? Palavra, oração, cuidado. É esse que tem que ser. Esse é o nosso imperativo. Né? Eu sei, tem situações que nos exigem alguma coisa. Eu também já carreguei tijolo, irmão. Tá? Mas se for ver, é que pastor carrega tijolo? Não é. A gente já virou massa. De repente é pastor virar massa, não é possível virar massa. Mas ele está lá. Só que à noite ele tem que pegar. Ele poderia fazer a visita, mas ele não está fazendo a visita, porque ele tem que ajudar a encher a laje. Porque se ele não tiver, os irmãos vão dizer, o pastor é acordado. Não, o pastor é acordado. O pastor não veio. Não. E a esposa dele não veio na cozinha também. As irmãs querem fazer a comida, mas a esposa dele não veio. É assim. É assim. E aí nós estamos nos ocupando com essas coisas e com aquilo que Deus nos deu como responsabilidade. Infelizmente, não tem outra palavra a não ser essa. Nós estamos negligenciando. Este é o fato. E aqui, eu não estou me eximando de nada do que eu estou falando. Corta aqui, corta ali. Não vai pensando que quem nos fala é um exemplo. Não, nada disso não. É dotado também de algumas imperfeições. Nós vamos ver, eu vou falar alguma coisa sobre isso. Somos dotados de algumas imperfeições. Ainda mais nós que somos mais Caxias. Nós temos mais dificuldade ainda. Os mais jovens não, já vai vir com outra pegada. Você começa a dar muita coisa para eles, pastor, você está me estressando. Não, você está me estressando. Eu já estou cuidando disso, não dá. Não, você está me estressando, você tem que ver mais alguém ali. Tem que levantar outra pessoa. Eles já falam assim para nós. Nós não, nossa, ela cuidava da porta, cuidava da criança, ia no banheiro, olhava no carro, dava saudação, orava, recolhia a oferta, e a gente saía todo felizão. A gente saía todo felizão. Hoje não é assim mesmo. Hoje, ele faz a tarefa dele e fez a tarefa dele. Não fica dando muita coisa que ele vai dizer, não, está me estressando. Não vai dar desse jeito, não vai dar ruim, não vai dar certo. Então vamos lá. Deus não nos chamou para mover a igreja, pois isso
nos chamou para pastorear e não para morrer pela igreja e nem para morrer pelas ovelhas. Não chamou. Entenda bem, nós precisamos entender, e é o que eu estou dizendo, nós somos mais Caxias de Cristo. Nós precisamos entender de que a igreja tem um dono, sim ou não? Quem é o dono? Mas por que a gente não deixa ele tomar conta? É que se nós aplicássemos aquilo que era para aplicar biblicamente, a gente já tinha se livrado de inúmeros problemas. Mas não, a gente gosta de que o problema continue conosco. O obreiro que faz 30 dias que não veio ao culto, 40 dias era para a gente dizer, irmão, você quer a sua carta já? Você embora? Mas não, a gente fica quietinho, Anderson, e a gente espera ele, a gente visita ele, a gente vai na casa dele, a gente diz, não, a gente está com saudade, nem que saudade a gente está, a gente está irado com a a gente não está com saudade, a gente está irado, mas aí a gente fica preocupado, por quê? Porque aí ele vai dizer, eu estive aqui, ninguém veio na minha casa, ninguém veio me visitar, o camarada tem 20 anos na igreja, 15 anos na igreja, e aí a gente fica bom, indo lá, aí tem a ovelha nova, tem a família nova, tem um casal novo, tem um jovem novo, tem um adolescente novo que a gente nem sabe ele. Se duvidar, a gente apresenta ele todo domingo, porque a gente acha que ele é novo, a gente tem nem que viajar com ele. Aí o irmão fala, não, pastor, eu já estou dia 25 domingo, pastor. Ele tem que falar por quê? Então, se nós, a igreja, ela tem um dono. A Bíblia nos diz em Mateus capítulo número 16, e no seu verso, número 18, ele diz, e também eu vos digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificará a minha igreja, ele diz. Ele faz questão de dizer, Pedro, não é sua. Para gerar a distinção, ele já está dizendo, Pedro, ela não é sua, ela é minha. E quando, só trazendo entendimento, melhorando o entendimento, quando Cristo vai ter um novo encontro com Pedro, ou melhor, o Pedro vai ter um novo encontro com Cristo, na ressurreição, avisa todo mundo, mas avisa Pedro. E aí Cristo tem um encontro com Pedro, você vai fazer o quê? Você vai pastorear. Você vai pastorear a minha igreja, minhas ovelhas, isso você vai fazer. Então ele diz, você vai porque ela é minha. E nós precisamos ter essa compreensão de que o quê? De que a igreja, ela é de Cristo. Ela não é nossa. Eu sei que nos dias que vivemos, existem pessoas que já tomaram a igreja como pertencimento. Ela passou a ser dele mesmo, é dele. Ele é o dono da igreja. Se duvidar, sua faltava, ela está registrada no CPF dele. Eu sei que hoje existe tudo isso aí. Mas para nós isso não é funcional, não é esse o nosso modelo, e não é essa a ideia que nós temos com relação à igreja que foi dada a nós. Nós temos um papel simplesmente de pastorear e de cuidar dela. E existem demandas que, infelizmente, às vezes é duro para nós quebrarmos esse, como se dizer, esse costume, esse hábito, ou esse ensinamento que foi nos dado muitas das vezes, de que não, você tem que correr, você tem que ir atrás, e aquela coisa toda, e a gente vive desse jeito. Pastor, você está dizendo que não é para visitar a partir de hoje, não estou dizendo isso, não é isso. Não é isso que eu estou dizendo. Eu só estou dizendo que existem demandas que já era para nós termos cortado. E nós não fizemos. Nós não fizemos porque ficamos com medo. E a verdade às vezes é essa. Meu Deus, eu vou perder mais uma pessoa, então o que a gente faz? A gente tolera. A gente tolera. E a pior coisa é você tolerar. Tolerar a pior coisa que tem. E a gente tem esse hábito. Principalmente, às vezes, até de pouco ministerial. A gente vai tolerando. Eu digo porque eu sou desse. Mas, eu venho algum tempo refletindo sobre algumas coisas. Por quê? Porque existem demandas que eu entendi de que eu precisava dar. Eu dei mais ou menos quase 2 meses, eu dei uma outra. Sentei com uma pessoa e eu virei para ela e falei, o que você está achando? Eu disse, pastor, acho que está bom. Você está bom, está ruim. Está ruim. Ele disse, o quê? Mas está ruim. Está ruim, está bom. Está ruim. Está ruim. Está ruim por causa disso. Resumindo, pastor, então, eu acho que eu vou colocar outras pessoas. Mas tá bom, pode colocar.
infelizmente, tem hora que você tem que dar a demanda. Tudo isso é complicado, mas você precisa. Porque se você não der, você trava todo o trabalho. Você trava todo o desenvolvimento. Por quê? Porque você está tolerando uma pessoa que, na verdade, ela está atrapalhando o desenvolvimento de modo que, inclusive, não é seu. E você tem que cuidar. É mais ou menos como a parábola dos talentos. Granjeou, eu tive medo e enterrei. Então a gente tolera, e aí, até aquele que é nosso não vamos ter mais, vai ter que ser tomado por nós. Então, são coisas que nós precisamos, não vou dizer amadurecer, mas nós vamos precisar refletir sobre isso. Para o bem. E não é que isso vai surtir um crescimento estrondoso. E a ideia, não estou dizendo que é isso, eu estou dizendo que nós vamos fazer aquilo que nós somos chamados para ser feito. É isso que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo de que tirar um atribulado vai gerar um crescimento explosivo. Não estou dizendo isso, mas eu estou dizendo de que o que nós faremos aquilo que a Bíblia nos diz que é que nós fazemos como obreiro e como pastores da casa do Senhor. E entenda bem, a Bíblia diz de que o bom pastor ele dá a vida pelas suas ovelhas. Lembre-se de que não é você o bom pastor. Ô pastor, não é você o bom pastor, não. Não, aí você está. Não é você o bom pastor, não. O bom pastor foi Cristo. E ele deu a vida pelas ovelhas, sim, ele deu. Agora, ele nos pediu para nós apacentarmos as ovelhas. É isso que ele pediu. Mas dar a vida por ela, não. Pastor, mas me ensinaram sempre isso. Quando eu fui consagrado, eu disse: você está disposto a dar a vida pelas ovelhas? Eu falei: eu estou sim. A gente falou isso. Eu estou sim, eu vou dar minha vida pelas ovelhas, vou dar minha vida pela igreja. Não, aí quem já deu a vida pela igreja foi Cristo, e quem já deu a vida pelas ovelhas foi Cristo. Nós temos que apacentar. Quantos conseguem me entender assim ou não? Isso para mim é um confronto, irmão. Não foi fácil para mim, com meus 55 anos de idade. Eu sento com meu filho e com a minha filha. A minha filha, ela briga comigo, se você não sabe. Ela fala: pai, mas o senhor mudou demais. O senhor mudou demais. Porque a minha filha é o tipo do meu tempo, você está entendendo? E ela disse: o senhor mudou demais. Mas não é. Se nós não fizermos aquilo que nós vamos fazer, nós vamos militar no algo que, na verdade, nós não vamos entregar aquilo que é para entregar, e corremos o risco, e nós vamos ver, de sofrermos ainda. E sofremos em todos os aspectos, inclusive da ingratidão dessa ovelha que você vai dizer que você vai morrer por ela. Você vai sofrer. O pastor não fala essas coisas, né? Então, quem deu a vida pela igreja foi Cristo, sim ou não? Sim. Então você vai dar a vida pela igreja? Mas você vai fazer o que é para ser? Sim. Você vai pastorear, você vai cuidar, você vai orar, você vai zelar, você vai fazer tudo isso. Mas dar a vida, não. Porque se você tentar dar a vida, você vai perder ela. A verdade é essa. Quantos conseguem entender? Amém? Ele nos confiou o cuidado do pastoreio delas, da igreja, das ovelhas. Logo, liderar, ensinar, orientar espiritualmente, pegar a palavra, aconselhar, proteger, orar, jejuar, mas não morrer. Mas não morrer. Mas não morrer. Cristo nos chamou para apacentar e pastorear, foi isso que ele nos chamou. Então você, líder de trabalho, você ajuda-nos a pastorearmos a igreja. Você, líder de ciclo de oração, você ajuda o seu pastor a pastorear a igreja. Você, líder de criança, você ajuda o seu pastor a pastorear a igreja. Você, líder de jovem, você ajuda o seu pastor a pastorear a igreja. Então, por isso que eu estou dizendo que todos nós fazemos parte desse negócio do pastoreio, do cuidado. Mas tem irmãs das crianças que já estão desfiadas, irmão. Porque as crianças já estão dando de conta, né? E ela não consegue, mas eu não posso fazer nada. Eu não posso, né? Porque a mãe da criança vai brigar comigo. Não sei o quê, eu sei essas coisas lá em São Paulo. A gente faz, irmã, se não resolver, ela não desce mais. É pesado, né, irmão? Mas você deixar bagunçar todo o ambiente, se joga, chegar, dá tapa na cara da outra criança, não. Aí a gente tem que ficar,
Exatamente sobre isso. Por quê? Está faltando muito arrependimento, só tem remorso. Porque a pessoa peca, ela faz, a gente alisa ela. Tadinho, coitadinho, Deus te entende, Deus já te amou. Traiu a mulher 5 vezes. Vive uma vida de prostituição, de masturbação, de pornografia. Mas aí a gente vai e a gente diz, assim, tadinho. Não. Porque a disciplina, infelizmente, ou felizmente, ela corrige. E ela obriga a gente a se arrepender. A verdade é essa. Só que às vezes, esse nosso zelo, esse nosso cuidado, a gente quer ter mais amor do que Cristo. A gente quer ter mais misericórdia do que Cristo. A gente quer dar mais perdão do que Cristo. E aí, a gente não entende porque tanta gente problemática nas nossas igrejas. Eu tenho alguns, sabe? Eu confesso. O que precisamos ter claro em nossa mente e coração é que fomos chamados para cuidar do rebanho e que este rebanho tem dono e o seu dono é Cristo Jesus. Talvez para nós que somos, eu tive esse tempo, pastor Márcio, para nós que somos da velha guarda, me perdoe pela expressão, é meio inconcebível aceitar a ideia de que o pastor, ele não tem que dar a vida pela ovelha. Parece que é inconcebível para nós, porque pelo menos eu fui dessa geração, o pastor Márcio está alguns anos na estrada mais do que eu, e a gente sempre aprendeu, logicamente, ele é mais estudado do que eu, talvez ele amadureceu mais rápido do que eu, mas eu demorei, estou demorando aí. E a gente via com essa ideia, quando a gente chegava, a gente saia arrancando tudo, pastor, derrubando tudo e tal, a gente saia da igreja meia-noite e meia. O cara não está aqui, cadê cara? Está aqui. Sai da igreja 2 horas da manhã, mandando no domingo, irmão, no domingo. Aí no domingo a mesma pessoa, Cristiano, 1h30 da manhã, 2 horas da manhã, a mulher grávida, esperando no carro, quase tendo parto, a gente sai marchando, previsão, né? Ó, estou saindo 1h30 da manhã da igreja, estava aconselhando. Aí conta para todo mundo, achando isso louvável, e a sua família, a sua esposa morrendo. Vou dizer do meu filho, da minha filha Vitória, dormindo no chão da igreja, dormindo no altar de madeira de Cidade Tiradentes. Como o senhor deve ter tido os senhores aí, alguns outros aí. E a gente acha isso, por quê? Porque a gente tem medo. Se eu não ficar com ela até 1 hora da manhã, se eu não deixar ela repetir 10 vezes a mesma coisa, eu vou me sentir mal. Aí amanhã ela vai dizer que o pastor não deu atenção devida. Aí a gente vai, e aí ela fica bem, a gente morre. Ela fica firme, a gente desvia. Você consegue me entender? Então, não tem que dar a vida pelas ovelhas. Vou rapidamente explicar e tentar trazer o entendimento a todos os amados, sem causar frustrações ou gerar qualquer tipo de heresia. Está escrito aqui, eu coloquei isso. Eu me dediquei esses dias exatamente para falar um pouco sobre isso. E eu tive um certo cuidado, porque isso mexe conosco, na verdade. Mexe com alguns que estão sentados aí e fica dizendo, o pastor é assim, o pastor está despregando tudo aí que eu aprendi, e não, esse pastor, o pastor Marcos vai ter que conversar com ele. Então a ideia não é causar nenhum tipo de frustração em você, e não quero trazer nenhum tipo de heresia, não. O que Deus espera de mim e de você, vou repetir, Deus quer que nós ocupemos e fazemos aquilo que é para nós fazermos, é isso. É isso. Nada além disso. Ele não quer nada além disso. E, como eu falei no início, a Bíblia já nos dá todas as recomendações certinhas. A gente só vai precisar ter um pouquinho mais de coragem. Só mais um pouquinho de coragem. Ora por ele, fazer que tem Paulo. Se ele não obedecer, deixar o madeiro lá, salvar o madeiro e deixa o corpo no inferno. O diabo lá, desse isso é o que eu digo, tá? Isso é o que eu digo. Então vamos lá. Eu vou tentar tratar sobre 5, 6 coisas aqui, se der tempo. Termina as 9 vezes ou 10 horas? Meu Deus! Eu comecei a falar.
O pastor é administrador e não dono. Vamos lá? O pastor, o obreiro é administrador e não dono. Ele não é dono. Nós podemos ter um olhar de dono, mas nós não somos dono. Por quê? Porque se eu sou dono, eu dito as regras. Se eu sou dono, eu digo como funciona a igreja que eu tenho. Mas por nós não sermos dono, a igreja já tem as suas diretrizes. É como uma empresa. Uma empresa, você chega lá, o dono já deu a visão, missão e valores daquela empresa. Então eu posso ter a visão de um dono, mas eu não sou dono. O dono ele pode mexer na visão dos valores do dono, pode, mas eu não posso. Então nós não somos dono, nós somos administradores. Logo, como vimos na leitura anterior e na explicação anterior, fica claro o que é administrar. Administrar nada mais é do que apacentar. E esse é o grande desafio que nós precisamos ter a partir de hoje, e eu estou tentando há algum tempo, é administrar e pastorear. Eu não quero mais cuidar do bebedouro. Vai não para aqui ou não? Bebedouro? A Morena Caetano. Pastor, o senhor vai comprar um bebedouro? Pastor, o senhor já viu o bebedouro? Pastor, o senhor tem que ir lá. Eu tive que fazer, tive que ligar para um, ligar para outro. Liguei para o Davi, busca o bebedouro, leva para a igreja. Aí eu ligo para o Pedro dá um jeito, é 220, ligo para o bebedouro. Aí o pastor está correto, o pastor está correto para disso. Só eu que faço isso? Ou tem mais algum? Aqui, não precisa levantar a mão, não levanta a mão, não levanta. Só se entrega olhando para mim dando um sorrisinho. Então, é administrar. Nós precisamos começar a ter esse entendimento. Por quê? Porque a geração que está vindo, ela precisará de nós para disciplinar ela. É uma geração que vem de uma dopamina, de um nível de informação tão grande, de que ela vai ter 300 perguntas, 400 argumentos, tantas teses, e nós precisamos estar aptos, preparados para ser a resposta para elas. Eu dizia esses dias para 2 jovens, levando eles para casa, e eles falando, questionando algumas coisas, e eu até já falei assim, filho, você precisa parar de ver o que não presta. Falei para ele, no carro. Sabe o meu carro é esse? Você fala, ver o que não presta. E eu vou dizer para você, não, eu falei assim para os dois, pastor Márcio, não adianta eu te aconselhar em nada se está no teu coração. E eu vou dizer, já estava no coração de Caim matar Abel. E Deus falou com ele, mesmo assim ele matou. Eu vou dizer, não adianta eu aconselhar você de que tal coisa não é bom, que tal coisa não está no teu coração. Agora, o que você precisa pensar e ver é, você quer ser igual a todo mundo? Tudo bem. Se você não tem coragem de abrir mão de nada por Cristo, é problema seu. Porque Cristo abriu mão de tudo por você. Agora você não consegue abrir mão de nada para Cristo. Você não consegue, porque a onda é marcar o corpo agora, é marcar o corpo, né? Vou marcar o corpo. E ele está no dilema, um menino terrível com esse negócio aí. E eu disse, Espírito Santo, teu coração não adianta você perder tempo aqui. Aí eu falei para ele, se você quiser ir na minha casa, a casa está aberta, te senta lá o Espírito. E eu vou dizer para você, eu falei, existem coisas que não é pecado. E tem coisas que eu não faço, que não é pecado, mas eu decidi não fazer. Por quê? Porque eu entendo que para mim não é bom. Até algumas coisas para mim idade é bom, sabe? Então, são essa questão do administrar, que nós precisamos estar preparados exatamente para isso, porque vem uma geração que ela vem muito municiada de informação, e se ela não tem, ela acessa em 5 minutos. E ela diz, mas eu ouvi uma mensagem, o pastor dizendo que não é pecado. Por causa disso, eu disse, e a gente tem que o quê? Vamos orar porque é demônio. Mas tem que ser demônio, irmão, não é demônio. Infelizmente, é o espírito engano que está solto, nós vamos precisar combater. E como combate andando com a verdade? E se nós não tivermos a verdade? Uma verdade que não seja de palavra, mas que seja de manifestação da graça, manifestação do poder de Deus. Se você falar, a pessoa ela ser convencida, não pelo tom da sua voz, mas pela graça que sai do seu ensinar. Só que isso se conquista com meia hora de oração do pastor?
Se alguém não tem cuidado com os seus, é o que a Bíblia diz. Se alguém não tem cuidado com os seus, e especialmente os da sua própria casa, esse negou a fé e é pior do que o desse. Então nós somos bons para cuidar da família dos outros, às vezes, pastor, mas para cuidar da nossa a gente não é. A gente está salvando o filho dos outros, nosso filho está desviado. Tudo bem? Nós estamos aconselhando casamento, nós só na quarta banda, irmão. A irmã quase tem uma conta para nós. Mas a gente fica pensando, a gente está cuidando. Então, quantos obreiros trocaram sua família pelas ovelhas? Porque quando falamos de cuidado da igreja, está ligado diretamente a pessoas. Então, quantos pastores, obreiros, trocaram sua família pela igreja? E alguém diz, não, pastor, entenda bem. A primeira missão que Deus nos deu foi a nossa família. Essa é a primeira missão. Entenda bem. Noé, ele cumpriu a maior missão. A família dele foi salva. Os demais não foi por causa dele, porque a pregação foi dada. Agora, imagine se Noé, pastor, ele fica lá fora e a família dele também fica lá fora. Não, Noé, vamos cá, Noé. Ô, Noé, não, eu tenho que ganhar o mundo para Jesus, você não entende, né? Você não entende? Aí ele morre também, morre os filhos, morre todo mundo. E a arca vai sozinha. Aí eu estava perguntando para o outro, ela não é. Então, nós precisamos entender exatamente o quê? De que a primeira missão para nós é a nossa família. E mesmo nós ainda cuidando dela, corremos o risco de algum momento alguns escapar do nosso dedo, a gente ficar puxando ele, carregando ele. Mas, às vezes, o nosso excesso, ele é prejudicial, primeiramente, na nossa casa. Então, por que nós não podemos morrer pela igreja e não morrer pelas ovelhas? Porque nós temos uma família também. Porque vamos chamar a sua família de estar e porque nós temos uma família. Quantos obreiros deixaram a sua família pela igreja? Não confunda a causa de Cristo, não é isso que eu estou falando. Por quê? Porque entenda bem. Porque alguém fala assim, não, pastor, aí nesse dia você não quer o quê? Ninguém vai, não confunda. A causa de Cristo, pela causa de Cristo, a gente morre. Pela causa de Cristo, a gente morre. Mas pela igreja não. Pela causa de Cristo, a gente deixa pai e mãe. Mas, pelas ovelhas, não. Mateus capítulo 19, verso 29, diz assim: e todo aquele que estiver debaixo de deixado casa, os irmãos, o irmão, pai, mãe, ou mulher, os filhos, ou terra, por amor de meu nome, não é pelo amor da igreja, não é por amor às ovelhas. Ah, pastor, mas isso é meio ligado, meio intrínseco. Entenda bem, você pode querer fazer um link com isso, mas ao ponto de você trocar tudo, nunca foi o conselho de Deus. Nunca foi o conselho de Deus. De nós deixarmos pai e mãe por causa de igreja, por causa de ovelha, não. Agora, por ele nós deixamos. Se minha esposa não quiser seguir Jesus, eu vou seguir Jesus. Se os meus filhos não quiserem seguir Jesus, eu sigo Jesus. Agora, igreja, nós não vamos deixar, eu não vou deixar meu filho para a igreja. Eu não vou deixar minha esposa para a igreja. Pastor, na verdade, não vou. Porque a primeira responsabilidade que Deus me atribuiu foi a minha família. E se eu não cuidar dela, como que é isso? Como eu não posso demonstrar amor de cuidado pela minha família e tenho tanto amor pelo outro? Será que não é mais para mostrar as obras? Será? São coisas que nós podemos refletir e pensar. Uma certa vez, uma pessoa foi escandalizada comigo, porque eu não sei se alguns dos irmãos que estão aqui já ouviram, e eu falei assim, se for necessário, eu tenho que deixar o altar
para cuidar da minha casa, da minha esposa, eu deixarei o altar. Eu deixarei, por quê? Porque eu tenho uma missão de cuidar da minha mulher, da minha esposa. É a missão que foi me dada. Agora eu não posso imaginar a minha mulher, a minha esposa doente em casa e eu marchando na igreja. Um algo é eu cultuar, agora eu querer tocar e saber, não, eu, pastor Douglas, talvez você diga, não, pastor, eu quero amor. Aí você e Deus, você é sua mulher. Aí você resolve falar. Mas eu digo, se precisar, eu deixo. Por quê? Porque é uma missão, primeiramente, que foi me dada. Eu não posso trocar um altar, vamos dizer, um púlpito, pela vida da minha esposa. Alguém vai dizer, mas é nobre, a esposa dele está morrendo, olha como ele prega, a esposa dele está definhando, olha como ele ministra, a esposa dele só está o resto na casa, mas ele está todo puro. Que lindo isso, né, irmão? Que lindo isso, né? Agora eu digo para você, se fosse comprar a sua mulher, deixar o trabalho, a sua mulher abrir a mão de tudo para cuidar, trocar até sua fralda, limpar você. Quantos estão aqui? Eu preciso continuar mais um pouco. Então, é por amor do nome dele, não é por amor da igreja, não. Receberá 100 vezes mais. Lucas capítulo 14, verso 26 diz: se alguém que me segue amar pai e mãe, esposa e filhos, irmão e irmã, e até mesmo a sua própria vida, mais do que a mim, não é a igreja, é a mim, Cristo. Porque Cristo é a essência de tudo. Não poderá ser meu e seu. Porque o principal é amar Cristo, não é amar a igreja. O principal é amar Cristo, não as ovelhas. Por quê? Porque Cristo, amando Cristo, Ele vai nos ensinar a cuidar de tudo isso. Ele vai nos dar a dose certa, Ele vai nos dar o equilíbrio certo. Só que a gente às vezes até esquece Cristo, irmão, e só cuida da igreja, só cuida das ovelhas. Posso seguir um pouquinho? Mateus, capítulo número 10, verso 37, diz assim: quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Ele está dizendo sobre Cristo. E na verdade, tudo se resume sobre Cristo. Nada sobre nós. Nada, até a igreja se resume em Cristo. Até as ovelhas se resumem em Cristo, por quê? Porque Ele é o bom pastor. Ele deu a vida por elas. Não fui eu, não. Nada eu dou atenção. Então, eu quero que você entenda de que eu não quero desconstruir o cuidado, não é isso que eu quero desconstruir. Eu não quero desconstruir o cuidado da igreja, o cuidado das ovelhas, não é isso que eu quero desconstruir. O que eu quero que nós entendamos é que existem algumas coisas que nós já um dia talvez entendemos, né, de deixar, não, eu deixo para a igreja eu faço tudo. Não, faço por Cristo. Por Cristo sim, vou repetir. Por Cristo nós fazemos tudo. Tudo. Por Cristo nós fazemos tudo. Por Cristo. Porque se não for por Ele, esquece. Agora, isso tira de nós o compromisso com a igreja? Não. Isso tira de nós a responsabilidade como cuidar de ovelha? Não. Só que existe limites. Existe até aonde eu vou. E é essa linha que nós precisamos entender. É este farol que nós precisamos sermos, vamos dizer, atentos a eles. É este farol. Este farol é o limite. Até aqui é eu, pastor. Daqui para lá, Deus, eu se encarrega. Se eu se encarrega, não é mais comigo, não. Não é mais comigo, não. Não é mais comigo, é com o Senhor agora. Inclusive, não me leve a mal, no lado de Moisés, eu quero lembrar de que esse povo é teu, tá? Esse povo não é meu, não, ele é teu. Então, aí abre lá, matou todos os rebeldes, matou a metade lá e tudo certo. Às vezes nós temos que fazer o que Moisés, olha, inclusive é teu, não é meu, não. Eu só estou conduzido pelo deserto, mas o povo é teu. Então o Senhor está no jeito que é deserto.
E às vezes a gente não entende isso daí. A gente quer ficar, eu vou falar mais uma vez, esqueci de falar mais uma. Vamos lá. Então, qual é a nossa prioridade? Nossa prioridade é a vida eterna, irmão. Agora nós vamos perder a vida eterna, vamos perder muita coisa porque a gente está morrendo na igreja, morrendo nas ovelhas, e daqui a pouco a gente está mal, irmão. Pastores depressivos, pastores com burnout, pastores com princípio até de suicídio. Pastor tem que tomar caixa preta. É forte. Não é eu. A ideia não é essa, não. Eu tenho certeza que a ideia de Deus não é essa para nós. Terceiro, nós corremos, pastor. Então a primeira é: por que eu não devo morrer pela igreja? Porque eu fui chamado para ministrar. Por que eu não devo morrer pela igreja? Eu devo morrer pelas ovelhas. Porque eu tenho uma família. E por que eu não devo morrer pela igreja? Eu devo morrer pelas ovelhas. Porque eu tenho que cuidar da minha vida física e da minha vida espiritual. Por isso que eu não devo morrer. Por causa disso. Quantos de nós já carregamos sequelas? Já tem aqui, ó. Aqui, ó. Já carrega sequelas na vida, em seu corpo, por achar que devemos correr pelas ovelhas e pela igreja. Já viu aquela massa? É assim que funciona, irmão. Pastor, só tem que vir aqui agora, pastor. Não sei se você já ouviu isso, não. Pastor, você tem que vir aqui agora, porque a coisa está feia aqui, pastor. Aí dá vontade de responder, mas aí você fala, meu filho. Aí você vai, 11 horas da noite, cata o carro, vai lá para a São Paulo, no meu caso. Aí lá, fica, pegou minha esposa, sai 4 horas da manhã, minha esposa tomar banho e trabalhar, porque ela entra em Marcelina 5 horas da manhã, 6 horas da manhã ela entra em Marcelina. Ela tomar um banho e trabalhar. Que lindo, né? Mas a gente é dessa forma que funciona. Pastor, o senhor precisaria aqui. Já viu aquela massa? Pastor, eu marquei meu casamento no dia tal, viu? Não quer saber se eu vai viajar, se eu não precisa do casamento da sua mulher. Já marquei meu casamento no dia tal, viu, pastor? Se adequa à minha gente. Exatamente. Nós temos que fazer o quê? Se adequar. E vai de nós falarmos, irmão, não vai dar. Não, como não vai dar? O senhor é pastor. Como não vai dar? Então, quantos de nós que aqui estamos já carregamos algumas sequelas com relação a isso? Alguns com sintomas depressivos, alguns com nível de estresse exagerado, com diversos problemas de saúde, por não dormir e não comer de forma saudável. Você quer continuar? Tudo isso acontecendo e a ovelha trocando de aprisco. Você está perdendo o sono, você perdeu aí fica na paz, pastor. Eu não me adaptei aqui, eu não gostei, vou indo embora. Quando avisa ainda, o pastor morrendo, saúde, e ela, por inúmeros motivos, ela já foi embora. E a sequela ficou em nós. O pastor morrendo, e ela está na academia, tirando foto e postando no dia seguinte. E o pastor ficou a noite toda dormindo, passando mal, preocupado. Meu Deus, o que vai ser? E aquela coisa, você conversa, aí você vai ver, aí vai no status. Ela está tirando foto, ele está tirando foto. Está descendo da praia, está indo passear, está indo viajar. E a gente está assim, ovelha, igreja. Você vai igreja. É desse jeito. Então, por que nós não devemos correr para a igreja pelas ovelhas? Por quê? Porque nós temos que cuidar da nossa parte física e espiritual. Enquanto isso, a ovelha está trocando de aprisco. Enquanto isso, a ovelha está cuidando de si mesma. Está indo para a academia. Está agora tomando um bom já. Está viajando com a família. E o pastor estressado em casa. É bicuda do cachorro. A mulher já não aguenta, diz, tá, põe esse negócio, pode ser qualquer coisa, eu como qualquer coisa, porque eu preciso daqui a pouco visitar o Natal.
E a ovelha ainda reclamando de tudo. E a ovelha reclamando de tudo. Não pense que eu quero desconstruir o papel e as responsabilidades de um apacentador. Mas eu quero mostrar que apacentador não pode morrer por causa da ovelha. Cristo já morreu por ela. Quem convence a ovelha do pecado? É eu? Rapaz, se ele não está, eu vou morrer por causa disso? Cá para nós. Sentamos, aconselhamos. Como diz o escritor, não é que tenha faltado palavra no meio de vós. Não tem faltado palavra no meio de vós. Não tem faltado. Se a palavra, o Espírito Santo, não está conseguindo gerar uma transformação, uma conversão nesta pessoa, neste homem, nesta mulher, você vai negociar a sua saúde, você vai negociar a sua casa, você vai negociar os seus filhos, você vai negociar o teu ministério, você vai negociar a tua esposa, o teu marido. É isso que Deus está dizendo que é para nós fazermos? É bem complicado essas coisas aqui, né? Mas está quase dando 9h30. Qual pastor disse que eu vou? Então por quê? Porque nós precisamos cuidar. E a ovelha está reclamando tudo. Então entenda bem. 1 Coríntios capítulo 6, verso 19 diz o seguinte: eu não sabia em vós o que o vosso corpo é templo do Espírito Santo e que habita em vós, provenientes de... E como ele continua o texto? Está aqui ou não? Tá? E ele diz: e que não sabeis que não é de vós mesmo? Será que você não sabe que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em você, e que vocês receberam de Deus, e que vocês não pertencem a vocês mesmos? O que ele está dizendo? Que esse caixote aqui também, pastor, nem a mim talvez pertença. Só que a gente não quer cuidar do templo do Espírito Santo. Por quê? Porque quando eu tenho que tomar aquele remedinho para dormir, alguma coisa está errada. Quando eu tenho que ficar ferindo a minha pressão, alguma coisa está errada. Porque talvez eu não estou cuidando daquilo que é para ser cuidado. Nós podemos ter desequilíbrio de saúde, podemos ter, mas qualquer um de nós. A idade está chegando para mim. Está chegando para mim. E chegar por uma ordem natural, sem problema nenhum, pastor. Mas chegar antes da hora porque eu negligenciei. Você negligenciou porque você entendeu de que você tinha que abrir mão de comer no horário, de dormir no horário, porque você precisava ir na casa não sei de quem, acompanhar não sei quem. É isso que Deus está esperando de nós. Que mal quer nós irmos visitar uma pessoa que está enferma, doente. Isso é louvável. Aconteceu uma fatalidade, a gente pegar sim, ir no lar, isso é louvável, isso é necessário. E às vezes acontece, chega no dia, faleceu por tal. Você não vai esperar meio-dia no outro dia, não. Você vai ligar para a pessoa. Se você observar que o clima não está legal, o que você faz? Você acompanha. Se você observar que a pessoa não tem conhecimento nenhum, porque às vezes acontece, a família não tem conhecimento nenhum dos trâmites de documento, não tem nada. Aí você acaba assessorando, ajudando, isso é louvável. Ninguém está dizendo que nós vamos dispensar tudo isso. Não é isso que nós estamos falando. Mas, pelo excesso nosso de achar que nós temos que morrer por causa disso, não é o correto. E não fique chateado comigo, por favor. Esse versículo é muito claro na sua mensagem e ela precisa ser levada a sério. O corpo não é apenas um instrumento de nossas vontades, mas é um espaço sagrado onde o Espírito Santo habita. Nós precisamos entender isso. Nós, em algum momento da nossa vida, acho que nós desconstruímos isso, de entender que nós somos templo do Espírito Santo. E não sabeis vós que o Espírito que habita em vós tem ciúmes? Não é isso que temos isso?
Então, acho que é o que texto por nós tiramos isso. Entenda ali, Provérbios 17, verso 22, diz que o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido seca como os ossos. 3 de João 1:2 diz: amado, desejo que vá bem em todas as coisas e que tenha saúde. Aí ele diz: assim como vai bem a tua alma. Então é corpo, alma e espírito. Só que nós não estamos cuidando disso. Por quê? Porque a gente tem que ficar correndo, né? Corre daqui, corre de lá, cuida da cantina. Já organizou a cantina do filho, pastor? Não organizou, não? Mas o senhor, pastor, o senhor precisa dar um aviso. Se o senhor não falar, ninguém vai comprar. O senhor tem que fazer isso, pastor. Porque fica aqui no pastor. O pastor nem está sabendo o que é na cantina, nem sabe o que é na cantina, mas ele tem que dar um jeito que eles vão comprar. Ele tem que dar um jeito, irmão. E se o pastor não der aviso, entenda bem, nem come o que pode ter por dentro. Vai que. Você entende, irmãos? Como você consegue me entender? Eu ia falar sobre o corpo como um tabernáculo, mas eu não vou falar, outro lado. Porque o corpo ele representa, se você pegar Pedro, Pedro diz assim: brevemente eu deixarei este meu tabernáculo. Pedro chega a dizer, porque ele trata o corpo como um tabernáculo de Deus. E o tabernáculo é o quê? O portador da presença. O tabernáculo é o quê? Ele representa, nós cremos, Senhor, acredito que a nossa igreja crê na tricotomia. Nós cremos que esse tabernáculo é corpo, alma e espírito. Então a gente pegar o tabernáculo, ele tinha o pátio, tinha o lugar santíssimo e o lugar santo, assim por diante. Eu ia falar do tabernáculo, aquele que guiava, como conduziu, como assim, mas nós vamos pular isso daí. E eu vou encerrar, pastor, só vou falar sobre isso. Esse último membro, só esse último membro, vocês não ficam bravos comigo, não? Bom, já fizeram café lá? Sim ou não? Já fizeram café na cozinha? O senhor não viu ainda, pastor? Não acredito, se não tiver o café, a culpa é do pastor. A culpa é do pastor. Porque ele não organizou as irmãs para fazer o café. Entenda bem, porque eu não posso morrer pela igreja e não posso morrer pelas ovelhas. Porque nós precisamos de ter tempo. Nós precisamos de ter tempo. Entenda bem, vou encerrar por aqui. O apacentador ele precisa de tempo para a meditação das Escrituras Sagradas, tempo para a oração, tempo para jejum junto ao Pai. Agora, como ter esse tempo ou este tempo, se estamos correndo de um lado para outro, atrás da igreja e atrás das ovelhas? Lembrando ainda que esse tempo ele precisa ser dividido com o nosso trabalho, com a família e com o descanso. Porque eu não posso correr pelas ovelhas e não posso ter o de tempo. Tempo para as Escrituras, tempo para a oração, tempo para jejuar. E dividir o tempo com a família, com o trabalho e se der descansar. Entenda bem, irmãos, eu vou fechar aqui para ele não ser cansativo, mas eu espero que vocês estejam entendendo, porque Deus, Ele precisa que nós cuidemos daquilo que é para nós cuidar, na verdade. Precisando. Aquele que discipula precisa discipular. Pastor, não vem primeiro 5, irmãos. Discipula 5. Esse 5 daqui a pouco vira 10, daqui a pouco vira 12, daqui a pouco vira 15, e vai ser por dentro. Entenda bem, para nós finalizarmos esse entendimento do tempo, de que precisa. Moisés quase morreu e perdeu a sua família. Eu só vou ler. Êxodo 18 também relata que no dia seguinte Moisés se aceitou para ajudar as demandas do povo de Israel. Essa tarefa durou o dia todo. Êxodo capítulo 18, verso 3. Imagina o pastor Marcos aqui. Próximo! Aí ele diz assim: vê aonde está a fila lá. Aí, pastor, ainda está lá no mercado. Moisés. Jetro, ao observar isso, questionou Moisés a respeito do que ele estava fazendo.
Êxodo 18, 14. Então Moisés explicou a Jetro que o povo se reunia diante dele buscando a orientação do Senhor. Olha que coisa linda. É muito crente esse Moisés. É muito cheio de Deus. Não é não? É muito crente, muito cheio de Deus. Quando havia alguma questão desse povo, entre o povo, cabia a Moisés julgar a causa e a ensinar os estatutos da lei do Senhor. Êxodo 18, 16. Mas Jetro percebeu que aquele processo não estava bom. Êxodo 18, 17. Ele disse a Moisés que se continuasse fazendo as coisas dessa maneira, ele e o povo iria desfalecer. Por quê? Porque não é só ele que ia morrer, o povo também ia morrer. Por quê? Só para nós entendermos, é mais ou menos o seguinte: alguém, na verdade, está precisando. Só que o pastor não vai conseguir chegar nessa pessoa que ele está precisando, na verdade. Por quê? Porque a demanda é tanta que não vai chegar. Não sei se acontece com algum de vocês. Você cumprimenta a pessoa, ela diz: oi, pastor, paz do Senhor, tudo bem? Aí você diz: oi, tudo bem? O senhor não lembra de mim? Aí você fica olhando para ela e diz: aonde foi? Não, pastor, já estou aqui. Já estou congregando o senhor aqui. Já estou congregando o senhor aqui. Não deu nem tempo de chegar, né? Ela já está chegando, né? Deixa eu me apresentar. O senhor não sabe, mas eu sou sua ovelha, tá? O senhor não sabe, mas eu sou sua ovelha. Por quê? Porque a demanda é grande, então não dá tempo de chegar. Então, assim, não é só você. Tem algumas outras pessoas que vão morrer, por quê? Porque você não vai conseguir chegar a ela. Talvez entre nós aqui, talvez quantas pessoas também nós já perdemos, que foi na igreja e nós não conseguimos chegar nela, e ela não se sentiu acolhida, não se sentiu recepcionada, não se sentiu, vamos dizer, reconhecida ou vista, vamos dizer dessa forma, entendimento, e ela não foi mais, não veio mais. Quantos talvez já aconteceu conosco? Por quê? Porque as nossas demandas é muito grande. Dessa forma, Jetro deu o importante conselho a Moisés, para que ele pudesse continuar a representar o povo diante de Deus, ensinando o divino aos israelitas e guiando-os pelos caminhos corretos. Êxodo 19 e 20. O conselho de Jetro consistia na organização governamental do povo de Israel. Ele falou para Moisés procurar entre o povo homens moralmente qualificados, temente a Deus, com a finalidade de colocá-los como líderes e subdivisões para ajudar e auxiliar cada povo. É o que eu falei. Tipo de geração, mocidade, grupo de adolescentes, é tudo para ajudar a pastorear, irmão. Não é para você segurar, pastor, é o que eu falo. Não, resolve lá, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, você já sabe. Não tem coisa que não precisa vir. Tem coisa que dizer ao pastor, logicamente, grave, como eu faço, não tem prazer. Mas, pastor, eu fui lá, o irmão não veio. Irmão, continua aí, pelo amor de Deus. Não, acho que ele quer o senhor lá, não, ele quer você. Não, ele quer você, tá, irmão? Ele quer você, faz uma campanha de 7 dias na casa dela, ela quer você lá. Não, foi um dia, parece que não foi. Aí chama esse pastor. Ah, não, pastor, o senhor tem que ir lá, porque acho que lá só o senhor. Aí você chega lá, a irmã fica com bolo. Rapaz, eu tenho bolo nessa casa. Não tem, a irmã fez um bolinho, tomou café com você. Como um obreiro, uma pessoa conseguiu a cortesia do lar, o pastor falou para você que é demônio, mas não. Então, ajuda o seu pastor, pelo amor de Deus, ajuda ele. Assim, esses homens poderiam dividir com Moisés a tarefa, julgar as irmãs de Israel. Apenas as questões mais complicadas, eu deveria chegar a Moisés. E dessa forma, a tarefa de Moisés, historiador de Israel, ficou e se tornou mais tranquila. Êxodo 18, verso 21, 18 e 23. Eu estou correndo, tá? O texto bíblico diz que Moisés escutou o conselho de Jetro e separou homens capazes de todo mundo de Israel para chefe de 1.000, de 100, de chefe de 50, chefe de 10, como está em mesmo 18, 24 e 25. Esses homens dividiam a carga com Moisés e jogavam todas as provas simples e que surgiram no meio do povo. Êxodo 18, 26. E por fim, Jetro se despediu de Moisés e retornou para a sua terra em Midian. Êxodo 18, verso 27. Só para entender. Caberia aqui um estudo sobre as consequências de Moisés em meio ao cuidado do povo. Caberia um estudo sobre isso. Por quê? Porque, entenda bem, entenda o que Moisés faz. Moisés ele manda a família dele retornar para Midian. Pode pensar, quando vai, mas depois ele manda retornar para Midian. Ele manda ela junto com os filhos, volta para lá, ela volta para a terra
do seu pai. E o que acontece nesse quesito? Gera uma ausência de paternidade para os filhos já. Por quê? Porque os filhos vão crescendo e o pai não está presente. Consegue entender? Cabe a gente dar uma paradinha de Moisés e dar uma olhadinha no que esse camarada aqui é. Achei que ele é cheio de Deus, né? Mas Davi também foi. Mas a gente sabe que foram todos os filhos de Davi. Foi um homem segundo o coração de Deus, rei melhor que Deus é, mas a gente sabe como que ele foi como pai. E aqui eu não quero ser um bom rei, eu prefiro ser um bom pai. Eu prefiro ser um bom pai. Eu não quero conduzir o povo a perder minha família. Eu não quero que meu filho tenha ausência de paternidade. Então entenda bem, ele gera aos seus filhos uma ausência de paternidade. Entenda bem, empenhe-se que por tais razões gera um voltou. E disse, um exemplo, Zífra, o que você está fazendo aqui? O Gerson, Moisés manda voltar, porque está muito atarefado lá, cuidando da igreja. A igreja está bombando, pai. Então Moisés disse que está entregado à igreja das ovelhas lá. Mas e as crianças? E você? Não, ele mandou vir para cá. Mas quem vai cuidar de você? Quem vai cuidar das crianças? Ele mandou. Há uma ideia de que aí Jetro falou assim, não, calma aí, eu preciso ir lá, conversar com esse homem. Aí Jetro, a mochilinha vai lá. Aí Deus vem aqui hoje e começa a conversar com a gente. Você entende sim ou não? Aí Jetro tem que voltar e dizer, Moisés, não é assim. E se você buscar, depois do texto, Zífra volta com eles, e nós vamos ver que é o seguinte, ele precisa fazer algumas correções. Então, entende-se de que, por tantas razões, Jetro volta atrás para conversar com Moisés. Ele vai ver, olha. E ele não faz, entenda bem, a circuncisão dos seus filhos. Se você buscar na história, no texto, não faz. Porque ele está cuidando da igreja. Ele está cuidando da igreja, está cuidando das ovelhas. Ele deve ter feito em todo mundo, mas dos filhos não fez. Todos devem ter obedecido o rito dos 8 dias ser circuncidado. A gente aconselha a filhos de todo mundo, mas os nossos não. A gente consegue sentar 1, 2, 3 horas com o filho de alguém, com o filho de A, com o filho de B, com a esposa de A, com o filho de A, com o de B, e o nosso a gente vai para casa. E eu te pergunto, aonde nós achamos, eu fico por isso, assim, na minha cabeça, aonde nós achamos um texto que confirme a circuncisão de Moisés? Aonde tem? Entenda bem, o que eu quero trazer aqui, só para a gente fechar isso, pelo amor de Deus, dentro desse entendimento, é que as nossas ocupações até nos faz quebrar ofícios que deveriam ser obedecidos. De tanta demanda que a gente vai tendo. Aí aquilo que é para nós olharmos, nós não olhamos. Aquilo que às vezes é para nós nos preocuparmos, nós não nos preocupamos. Aquilo que é para a gente tomar para nós não tomamos para nós. Porque a gente está cheio de demanda. Cheio de coisa. E aí tem uma família que está com ausência de paternidade, tem uma esposa que está tendo que se virar para cuidar dos filhos, porque o apóstolo, o discípulo da quarta trindade está aconselhando a igreja toda. Quantos conseguem entender? E você quer, Alice, vou finalizar, Números capítulo 11, do verso 10 ao verso 15. Eu só vou ler esse texto num dos capítulos. Sozinho não sou capaz de carregar este povo. O peso é grande demais. Se é assim que pretendes me tratar, mata-me de uma vez. É Moisés dizendo para Deus: para mim seria um favor, pois eu não veria essa calamidade. Então, sabe aquele que está morrendo? Está fazendo isso, está pedindo a morte dele. É às vezes a gente, quando chega no final do ano, você Deus tem que ter alguém, né? Poderia ter alguém, né? Calma no lugar, né? Não é isso. Bem que poderia ter alguém, né? Entenda bem. E eu finalizo aqui essa ideia. Porque eu preciso cuidar da minha família. Por isso que eu não posso. Porque eu tenho que administrar.
Eu tenho que cuidar da minha vida espiritual, da minha vida. Por isso eu não posso morrer e dar, morrer pela lei, morrer pela lei. Entenda bem. Não sei se o pastor Márcio corrobora com isso. Alguns estudiosos alegam que neste período Moisés estava depressivo já. Moisés estava depressivo. As causas. Porque as causas, você quer que eu te fale? É o que a gente viu hoje. Moisés sofreu uma ingratidão do povo, que murmuraram constantemente, além da solidão da sua liderança. Quem cuidava de Moisés? Uma sobrecarga de tentar resolver todos os problemas sozinho. Então, Moisés é para a gente fazer uma conversinha sobre ele. Então, eu preciso de tempo para me cuidar. E eu finalizo com as tomadas que passam por todo o Senhor. Agora deixo aqui uma questão para nós. Os pastores cuidam das ovelhas. E quem cuida dos pastores? É forte. Os pastores cuidam das ovelhas. Mas quem cuida do pastor? Se der um presente bom para o pastor, sabe? Gastaram dinheiro na igreja. Gastaram dinheiro na igreja. Você viu que comprou o pastor? Você viu que comprou? Não acredito. Por quê? Porque aquele que dá a vida, ele está cansado de ganhar canequinha. Eu amo meu pastor, porque se não me dá, não cabe mais no armário. Ele está cansado, vou dizer, ele está cansado de ganhar panelinha. Ele está cansado de ganhar essas coisas. Ele precisa de algo mais digno, mais honroso. A verdade é essa. Então o pastor, ele dá a vida àquela ovelha. Ele faz tudo. Se o pastor esquecer no dia de orar pelo aniversário de alguém, é um parto, é uma luta. Ninguém me ama, ninguém gosta de mim. Mas, às vezes, são poucos que dão um abraço do pastor no dia do aniversário dele. A igreja tem 100 membros, vai 20, vai 10. E aí? Eu carrego comigo, irmão. Não é por nada, não leva mal. Pelo amor de Deus, não me tenha por arrogância, mas o pastor Márcio, aniversário, eu faço questão de procurar um presente bom. Aí alguém diz, pastor, não, pode comprar esse negócio aí. Pode comprar e a gente vai levar para ele. Irmãos, o pastor está cansado de minha canequinha. Leva isso para eu vou repetir. O pastor está cansado de ver a chiquinha com o nome. Eu amo, ele está cansado. Vou repetir para você. Julho de 2026 está chegando. Julho de 2026 está chegando. Então, você, pastor de igreja, pega lá, pastor, mas pega lá. O senhor está mandando. Agora não digo o pastor Marcos, digo eu. Não diz o pastor Márcio, mas digo eu. Pega lá, pega um oferta-bolo. Vai lá na Budadinho. Vai lá na Brooksfield. Vai na Vivara. Vai na Gaster. Vai na Garbo. Vai nesse lugar. Cadê os irmãos do Vista? Isso, vai lá nesse lugar. Cadê os irmãos? Vai nesse lugar. Não, olha, ele não aguenta mais, não. Ele não aguenta mais aquela caixinha da Cacau Show, ele não suporta mais. Não. Se você duvidar, ele já está cinza dentro da geladeira, porque ele ficou na geladeira. Ele está cinza. Porque, entenda bem, é todo mundo, pastor Roberto, é todo mundo com uma sacolinha da Cacau Show. Irmãos, é o seu pastor. É o seu pastor. É o seu. O pastor cuida das ovelhas. E quem cuida do pastor? Deus, né? Então nós vamos passar para Deus cuidar de você. Para Deus cuidar de você também. Pessoal. É Deus, olha. Amador,
pastor é a solidão, se você não sabe. É a solidão. Essa é a maior dor do pastor. São as suas noites. Ele dobra o joelho e só está aí. E você está dormindo. Que Deus nos abençoe. Vamos apacentar, sim ou não? Amém. Pastor.